Você sabe dizer quando alguém está realmente morto? Parece uma pergunta simples, mas mesmo essa questão tem muito a nos ensinar, e mesmo grandes pensadores no passado tiveram dificuldade de definir o que é vida e é morte, como Descartes, por exemplo. E onde a entropia entra em tudo isso? Você descobrirá isso e muito mais nesse vídeo, então fica até o final. Olá, meu nome é Kaique, estudante de engenharia, programador e bem vivo por enquanto. Hoje nós vamos falar sobre a morte e como defini-la, mas claro, a gente vai adotar uma visão científica da coisa, então esoterismo e religião não vão entrar nessa discussão, beleza? Bora lá! Quando os gametas dos seus pais se encontraram e deram início àquilo que um dia se tornaria você, muita energia e organização foi exigido das suas células. E poucos de nós pensamos no assunto e gostamos de aceitar ou acreditar que um dia ele vai acabar. O fatídico fim da vida é algo que acontece todos os dias com inúmeras formas de vida, a humana inclusive. Mas claro, para entender a morte, primeiro precisamos entender a vida e o que compõe ela. Muitas teorias no passado já tentaram explicar do que se trata a vida, como o vitalismo, por exemplo, que era uma teoria muito popular no mundo inteiro no passado. O vitalismo dizia que as criaturas vivas eram especiais porque elas tinham uma espécie de energia ou substância que lhes dava vida, como o chi, o mores e outros nomes que existiam na época. Essa crença era tão popular que até hoje conseguimos ver reflexos delas em filmes e séries, como por exemplo, algum ser místico que suga a energia de outro através de uma substância mágica, ou mesmo uma magia que traga as pessoas de volta à vida, como por exemplo na série Arrow, onde nós temos o Poço de Lázaro, que é capaz de trazer personagens de volta à vida. E se você achar que isso é um spoiler, eu tenho que te dizer que já faz um tempinho que esse episódio aconteceu. Essa teoria começou a cair por terra no século XVII com a Revolução Científica. René Descartes, físico, matemático e filósofo francês, introduziu a ideia de que o ser humano não é essencialmente diferente de uma máquina que ganhou vida, através de uma alma divina localizada na glândula pineal. Eu sei, parece uma ideia bem estranha, mas era o melhor que eles tinham na época para tentar entender o que seria a vida. E eu também tenho uma teoria, que é que se você quer continuar vendo esse tipo de vídeo e gosta desse conteúdo, você vai deixar o seu like aqui embaixo para mim poder saber que você gosta disso e que isso é relevante para você. E claro, vai comentar qualquer outra ideia que você tenha para vídeos como esse. Continuando. Em 1907, o Dr. Duke McDougall chegou a afirmar que a alma tinha massa, e para provar isso ele começou a pesar pacientes antes e após a morte, tentando localizar a massa da alma. Não preciso nem dizer que essa ideia foi descartada e várias outras semelhantes ao vitalismo foram desacreditadas com o passar do tempo. Mas aonde essas teorias nos levam? O que sabemos hoje é que a vida não está contida em nenhum tipo de substância mágica, mas sim é um contínuo de processos biológicos e bioquímicos muito delicados. Mas para entender esses processos nós precisamos nos aprofundar na citologia, ou melhor dizendo, na sua célula individual, que transforma glicose e oxigênio em energia ou moléculas de ATP, como é o nome certo delas. Nesse contexto, a energia é basicamente a vida, ou a origem da vida, o que move tudo ao seu redor. Essa energia ela é utilizada para você crescer, se reproduzir e mesmo reparar danos que aconteçam ao seu corpo. E claro, para levar essas células para os lugares onde elas devem estar. A entropia, se você não conhece essa palavra, me conta aqui embaixo se você quer um vídeo só sobre ela, mas resumindo, a entropia diz que o caos tende a aumentar nos sistemas, e esses sistemas incluem o corpo humano. Por exemplo, as células que se movem de maneira aleatória tendem a ir de um lugar de alta concentração para um lugar de baixa concentração. A alta concentração de células e moléculas em um lugar é um estado mais organizado, e quando elas vão para um lugar de menos concentração, elas estão indo para um lugar menos organizado, ou seja, o caos está aumentando no sistema. Dessa forma, é necessário gastar muita energia para te manter vivo, com processos biológicos e bioquímicos que têm um equilíbrio muito delicado, como por exemplo a famosa bomba de sódio e potássio. Tudo isso para te manter vivo e fazer suas células e seu corpo de um modo geral lutar contra a entropia. Porque se a entropia vence, todos esses processos param e a vida eventualmente cessa. Por exemplo, podemos fazer uma massagem cardíaca em alguém ou então inserir ar novamente nos seus pulmões. Mas isso não vai ser necessariamente útil se todo o resto do processo respiratório já estiver parado por completo. Similar ao desfibrilador, que ele não traz de volta um coração morto à vida, mas ele reorganiza novamente as células de um coração que ainda não parou completamente seus processos para voltar a bater no ritmo normal. Claro, se todos os processos tiverem sido encerrados, ele não consegue fazer mais nada. Isso impede que alguém morra, mas não vai ser capaz de trazer de volta a vida, independente da situação, uma vez que esses processos biológicos e bioquímicos tenham cessado por completo. Os processos médicos atuais permitem prevenir ou até mesmo evitar a morte em algumas circunstâncias e até reverter situações que no passado eram sentença de morte, como por exemplo o coma.
No passado, alguém em coma era declarado como morto e acabou. Hoje em dia, nós conseguimos reverter esse estado e trazer pacientes de volta do coma para uma vida normal. Como sabemos, tempo é algo precioso e agora, graças ao trabalho remoto, algumas pessoas têm tido mais tempo para sua família ou mesmo para dedicar a hobbies. Eu, por exemplo, tenho dedicado meu tempo ao desenho. Eu não sou realmente muito bom, mas graças a esse tempo livre eu consigo encontrar alguém que saiba desenhar para poder me ensinar. Como, por exemplo, o método do fanart, que ensina você a desenhar do zero seu personagem favorito, mesmo que você não tenha noção nenhuma de desenho. Vou deixar o link desse curso aqui na descrição, se assim como eu você está querendo aprender a desenhar e agora sobrou um tempinho na sua agenda. Continuando. No futuro, o ponto de não retorno pode ser jogado mais para frente. Cientistas hoje tentam frear o processo de degradação do corpo com a criogenia, imitando alguns animais que fazem hibernação ou entram em estado de animação suspensa, como os carismáticos tardigrados, que ficaram bastante popular na mídia nos últimos anos. Para fazer isso, eles desaceleram seus processos biológicos, quase os parando, tornando virtualmente pausados, que é basicamente isso que a animação suspensa faz. Os cientistas tentam alcançar esse mesmo estado através do congelamento do corpo, de forma que eles reduzam tanto o metabolismo da pessoa e tanto seus processos biológicos que é quase como se eles estivessem completamente parados. Com esses corpos congelados, esses processos se encerram e como a degradação é contida, a esperança é que no futuro, com por exemplo um enxame de robôs, nós sejamos capazes de reativar esses corpos com nanorobôs que injetam tanto ATP, ou seja, energia nas células, quanto carregam essas células para os lugares que elas deviam estar. Claro, assumindo que seja lá o que causou a morte dessa pessoa tenha sido possível de se reverter com a tecnologia do tempo, com a tecnologia naquele tempo, fazendo com que o corpo de certa forma reinicie, como um computador de onde ele tinha parado anteriormente. Se deixarmos toda a magia e misticismo de lado e entendermos a vida e a morte como ela é, um delicado arranjo de processos biológicos e bioquímicos e átomos muito bem organizados, a morte é apenas um aumento de entropia, ou melhor dizendo, um aumento da desorganização desses corpos e processos. Dessa forma, o momento em que alguém morre acaba dependendo exclusivamente da nossa tecnologia e a nossa capacidade de revertê-lo. E com a tecnologia aumentando do jeito que está, a tendência é que esse ponto de não retorno acabe se estendendo muito mais para frente do que ele é hoje em dia. Em suma, nossa morte pode ser definida como um aumento de entropia em nossos corpos, que destrói toda essa organização e equilíbrio delicado de nossas células e moléculas. Então é isso, pessoal, não esqueça de se inscrever para questões deliciosamente complicadas como essa. Deixe o seu like e me conta aqui embaixo que outro tipo de questão como essa você quer ver aqui no canal. E claro, compartilha com seu amigo que pode ter essa mesma dúvida que você, para vocês poderem ter uma discussão bem inteligente depois. E se você ativar o sininho de notificações, você sempre vai saber quando outros vídeos como esse saírem. E é isso, se você chegou até aqui, como sempre, muito obrigado e até a próxima.